E a palavra do Senhor em Deuteronômio 11, 26 ao 28, parece até que é uma palavra da própria igreja, porque a gente sempre fala muito dela. Diz assim que: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. A vida era feita de escolhas, porém, ainda na palavra do Senhor, em Salmos 25, 12, diz que ao homem que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Mas o que é escolha? Ao definir a palavra escolha, eu fui ao dicionário e lá está escrito assim: escolha o ato ou efeito de escolher. Preferência, opção. Mas aí eu lembrei de uma outra palavra que me faz lembrar sobre escolha também, que é o livre-arbítrio. E eu fui no dicionário procurar saber o que é livre-arbítrio, porque eu sei o que é livre-arbítrio do que me contaram. Mas fui lá no dicionário e está escrito assim: a capacidade individual de autodeterminação. Aí o que eu fiz? Fui procurar no dicionário o que é autodeterminação. É a capacidade de decidir por si próprio. Então, o livre-arbítrio ele não é apenas uma escolha, mas é o ato de você decidir se aquilo é bom ou ruim. Aí voltamos em Deuteronômio 11, 26 e 28. Deus ele não fala: eis que ponho diante de vós para escolher, mas ele coloca: eis que ponho diante de vós bênção e maldição. Ou seja, é uma escolha, você não pode ter os dois. A fonte que jorra água doce não pode jorrar água salgada. Então, bênção ou maldição. Eu escolho bênção. Quem é bobo vai escolher maldição. Só que aqui não é uma escolha, eu escolho bênção. Aqui tem um se ou quando, ou seja, tem uma condição. Quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, você será abençoado. Verdade. Se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, será amaldiçoado. Ou seja, as nossas escolhas não estão simplesmente o fato de eu escolher entre azul e amarelo, quero amarelo. Está na minha atitude quanto àquilo. Ou seja, eu só serei abençoada quando eu fizer a vontade do meu Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Ageu 1. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Ageu 1 diz assim, a partir do versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos:
considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei, porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Amém. Amém. Aqui a palavra do Senhor, ela vem dizendo, ela começa dizendo, dando uma data. E essa data é o primeiro dia do 6º mês, do ano do rei Dário. E o que me chama a atenção é o tempo em que Deus falou com o povo. Deus falou no primeiro dia, o povo atendeu ao 24º dia. Quanto tempo você está esperando a sua bênção? Quanto tempo você tem orado por algo e você não vê resultado? Quanto tempo você tem buscado e você mesmo pensa que é em vão? Porque você não vê resultado nenhum. Você não vê mudança. Você não vê mudança em você e também na situação que você pede, né, que você ora. O povo demorou 24 dias para começar o trabalho de reconstrução do templo do Senhor. Nesses 24 dias, durante esses 24 dias, eles continuaram buscando pela própria casa, como diz a palavra. Eles procuravam pelos próprios sustentos, eles procuravam pelas próprias coisas, corriam atrás do vento, como diz em Eclesiastes. Corria atrás do alimento, mas o alimento não era suficiente para alimentá-los. Corria atrás de beber água, de beber, e não era saciada a sede. Corriam atrás de vestes, mas não se aqueciam. No entanto, há sempre uma desculpa. No caso do povo, eles diziam assim: ainda não é tempo. Quantas vezes
o Senhor te pede alguma coisa, te pediu alguma coisa e você pensa assim, ainda não é. Não é. Quando, no tempo de Deus, Deus está te pedindo, né? Você fala, no tempo de Deus. Não, ainda não é tempo. Deus está falando, é tempo. Mas a gente finge que não ouve. Não é tempo, ainda não é tempo. O povo estava se iludindo, tentando justificar algo que era injustificável. E Deus, através do profeta, ele vai lá e questiona o povo. Peraí, minha casa está em ruínas, as suas casas estão terminadas, suas casas têm de tudo, vocês procuram pelo seu próprio deleite, e o do Senhor? E ainda o Senhor mostrou, não adianta vocês ficarem buscando pelo seu próprio sustento, e quem dá o sustento sou eu. Tudo está nas mãos de Deus. Eles podem ir atrás de alimento, mas se não tiver, se a semente não der o fruto, não tem como eles se alimentarem. Quem é que dá o fruto à terra? É Deus. É Ele que faz o milagre. E aquele povo estava muito centrado nos próprios negócios. Eles já tinham muitas coisas ali e nem lembrava mais de onde tinha vindo. Aquele povo era simplesmente, no passado, quando o Senhor fala considerar o vosso passado, ele estava falando para o povo lembrar, refletir de onde eles vieram. Aquele povo, eles eram descendentes, ou até mesmo alguns foram escravos no Egito, atravessaram o deserto, viveram milagres e se esqueceram do Senhor. Porque para eles ainda não era tempo de reconstruir o templo. E depois de tudo isso, depois desse tempo, durante esse tempo de 24 dias, o povo caiu em si e começou a refletir, começou a reconstruir o templo, lembrando de onde eles vieram, lembrando dos milagres, lembrando que tudo aquilo que estava nas mãos deles não era deles, era do próprio Deus. Aí então o Senhor, vendo o coração deles, mandou outra mensagem a Ageu, dizendo que ele era com eles. No começo o Senhor chama o povo de este povo, não mais de meu povo. Este povo, por quê? Porque o povo esqueceu dele, então o Senhor não é obrigado a lembrar do povo. Verdade. Então ele tratou como se fosse um povo qualquer, este povo. Mas aí depois, quando o povo começou a refletir sobre aquilo, o Senhor já disse: eis que estou contigo. Aleluia. Deus tem um chamado para as nossas vidas. E isso significa que há um propósito. Deus não chama só por chamar, vamos até ali. Não. Deus chama porque Ele olha à frente, Ele vê um objetivo e Ele quer traçar, Ele quer atingir aquele objetivo. E para atingir aquele objetivo, é preciso caminhar com o Senhor. Mesmo assim, no decorrer do chamado, nós passamos a tratar as coisas de Deus como algo que está à margem do nosso caminho, quando na verdade quem está à margem somos nós mesmos. Procuramos justificativas, muitas vezes vazias, achando que Deus entenderá a razão pela qual não fazemos aquilo que nos é ordenado por Ele. Porém, a palavra do Senhor através da palavra do Senhor, nos é mostrado que as nossas justificativas não têm sentido, pois quando o Senhor nos ordena, Ele mesmo assume as responsabilidades,
tanto do trabalho que Ele nos pede, quanto nas nossas próprias vidas, nossas próprias necessidades. Deus ordenou àquele povo que reconstruísse o templo. Ele já estava cuidando da responsabilidade do templo. Ele não ia deixar nada faltar para o povo. Enquanto o povo trabalhava para Ele, na casa, no templo, o Senhor estaria sustentando o povo. O Senhor nos mostra que é importante lembrarmos das coisas do passado, para que não nos esquecemos de onde viemos. O nosso passado diz muito sobre quem somos e mais ainda sobre o nosso chamado, a forma com que Deus quer nos usar. Porém, o passado tem um lugar dele, é no passado. Não adianta a gente querer viver no passado. O passado é somente uma lembrança. Deus todos os dias nos dá um presente. E é nesse presente, na nova vida em Cristo Jesus, que devemos viver. Agora, para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida mesmo. Você tem tido comunhão com Deus? Você tem vivido como se andasse no caminho em que Deus é o centro ou Ele anda na margem do caminho? Você tem dado mais importância às coisas de Deus ou às suas coisas? Você tomaria uma decisão radical em sua vida hoje? Você escolheria a bênção ou a maldição? Você largaria seu emprego ou mudaria o horário do seu curso na faculdade, se isso atrapalhasse sua vida e comunhão com Deus e a igreja? Quando você escolhe um curso ou um emprego, qual é a motivação? O que te move a decidir por qual optar? Você já pensou em largar tudo por causa de Deus e da igreja? Você já pensou em largar tudo por causa de outras coisas? Reflita sobre suas prioridades. Elas falam muito sobre quem você realmente é. Jesus. Louvado seja teu nome. O caminho de Jesus não é um caminho fácil. O caminho de Jesus é um caminho árduo. Porém, a recompensa não há quem possa roubar de você. A recompensa não é na terra. A recompensa vai além. Glória a Deus. A recompensa de viver no caminho do Senhor é a salvação. Mas essa salvação a gente não vive só lá, quando a gente for arrebatado, quando Jesus voltar. A gente já vive a salvação aqui na terra, fazendo a diferença na vida das pessoas, fazendo a diferença na nossa vida, que é você olhar para você e você realmente não reconhecer quem você era para quem você é. Glória a Deus. Em Cristo. Então Deus ele quer a oportunidade de mudar a sua vida. Mas a oportunidade é você quem dá. Você escolhe Deus, mas a escolha de Deus não é uma escolha só de hoje. É uma escolha para a vida inteira. Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus nas nossas vidas, não tem como voltar atrás. É como se a gente aceitasse Jesus e estivesse atravessando o mar. Como o povo de Israel passou, como se a gente tivesse passado. Aceitou Jesus e fechou o mar. Não tem como voltar atrás. Você pode até tentar, mas você saberá que nada vai ser igual como era. E nada será melhor do que estar no caminho do Senhor. Oh, Deus. Pode passar por luta, mas são lutas. A guerra tem várias lutas, várias batalhas. Você pode
ser vencido em uma luta, em uma batalha, mas a guerra já é vencida. O Senhor Jesus Cristo já venceu. Aleluia. Então, se você quer viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, você tem uma escolha a fazer. Todos os dias. Todos os dias. Nessa palavra de Ageu mostra como que muitas vezes a gente age com as coisas de Deus. A gente não procura colocar Deus como prioridade em nossas vidas. A gente procura colocar Deus como alguém que nos ama, mas que está lá em cima, longe. Quando na verdade Deus está perto. E Deus, ele se faz perto daqueles que se achegam a Ele. Deus, ele se faz longe para quem quer a distância dele. Mas isso tudo é escolha. Deus, ele não vai fazer de você uma marionete. Ele é Deus. Então ele deixa essa vamos dizer assim, essa ferramenta, que é a escolha, que é o livre-arbítrio. Você tem o seu livre-arbítrio, você pode decidir sobre a sua vida. Porém, quando você entrega ao Senhor a sua vida, Ele te mostra o que você deve escolher, o caminho que você deve escolher, as coisas que você deve escolher. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.